Polícia Civil de São Paulo colheu nesta sexta-feira, dia 3, o depoimento do meio-atacante Pedrinho do São Paulo. Ao lance, autoridades ouvidas apontam que o jogador se colocou à total disposição das investigações sobre as acusações de que teria agredido a ex-namorada, uma influenciadora digital de 20 anos. Em sua fala, Pedrinho negou as agressões aos investigadores da 4ª Delegacia de Defesa da Mulher na Zona Norte paulistana, onde o caso é investigado. O jogador mostrou marcas e ferimentos em seu corpo e alegou que fora atacado. A polícia tem relacionado testemunhas que a defesa da vítima alega terem presenciado o momento dos fatos e que também serão ouvidas. A investigação vê como crucial a fala delas para esclarecer alguns pontos ainda abertos. O caso é apurado como violência doméstica, ameaça, injúria e lesão corporal. A polícia deve dar sequência ao inquérito após terminar de ouvir as informações e também receber os laudos dos exames feitos pela jovem na próxima semana. No São Paulo, muita reunião. Jurídico e diretoria seguem em reuniões desde a quinta-feira, dia 2, para definir qual será a postura. Por enquanto, o jogador deve continuar treinando no restante desta semana ao menos. O clube espera uma melhor definição dos fatos para decidir pela rescisão contratual ou não. Ainda de acordo com as informações do lance, a reportagem entrou em contato com pessoas que conheciam o jogador fora do futebol profissional, que relataram choque e lamentaram o fato. Estas pessoas não quiseram se identificar. Ao ser questionado sobre o passado do jogador, foi visto como alguém tranquilo e que tinha o São Paulo como a chance da vida dele. Segundo relatada a reportagem do lance, era alguém apegado com a família, principalmente com o pai, falecido em 2021, vítima da doença pandêmica e homenageado na vitória do São Paulo contra a Inter de Limeira. Também foi dito que ele sempre manteve um bom relacionamento com aqueles ao seu redor. Outro conhecido do atleta disse que o Pedrinho era um garoto bem próximo dos pais, que eles sempre acompanhavam o jogador nos treinos, nos jogos, disse que é uma pena que o São Paulo era a chance da vida dele, que o atleta chamou a atenção de equipes maiores, sempre foi espontâneo, sempre quis ser jogador profissional. Para finalizar por hoje, informações sobre Pedrinho, vai uma curiosidade revelada também pela reportagem do lance. O Wilson Cabral conheceu o atleta e sua família quando o jogador tinha apenas 8 anos. Na época, o atacante treinava em uma escolinha de futebol chamada Pequeninos do Meio Ambiente, localizada na zona norte da capital paulista. O jogador ficou lá até os 14 anos, quando assinou seu primeiro contrato profissional com o Oeste. Nesta época, Pedrinho atuava justamente como centroavante. Inclusive, nos campeonatos que disputava pela escolinha, foi considerado um atleta que atuava cara a cara com o gol e sempre marcava. Ao narrar esse fato, Wilson até brincou. Segundo suas palavras, não entendeu porque Rogério Ceni nunca o utilizou como camisa 9 e sim como um ponta. Para ele, tem capacidade de disputar posição com Caleri por ser um jogador forte. Mas, de acordo com o jornalista André Hernan, Caleri tem se mostrado bastante motivado para superar o problema causado pela lesão que sofreu e retornar aos jogos o quanto antes. Ainda buscando seu primeiro título como jogador do São Paulo, o atacante estaria com fome de buscar a conquista do Campeonato Paulista. Caleri tem mostrado muita entrega e vontade na sua recuperação. O jogador tem feito tratamento de manhã, tarde e noite e é visto como um exemplo. As chances de voltar ainda no Paulistão. Uma pessoa do clube falou que o argentino é um guerreiro, parece de pedra. Muitos se perguntam quando começa a Sul-Americana de 2023. Vamos falar então o calendário até a final. A Copa Sul-Americana promete fortes emoções em 2023. Com novidades no formato, o segundo torneio de clubes mais importante da América do Sul terá início em 7 de março, com os confrontos da primeira fase. O Brasil terá 6 representantes na próxima edição da Sul-Americana: América Mineiro, Botafogo, Goiás, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo. Eles não disputam a primeira fase do torneio e entram direto na fase de grupos, que está prevista para começar em abril. O sorteio dos grupos será no dia 22 de março. Vale destacar também que a Conmebol anunciou mudanças no formato da Sul-Americana 2023. Além do jogo único na primeira fase, os segundos colocados de cada grupo vão disputar uma repescagem com os terceiros classificados de cada chave da Libertadores. Quem vencer garante vaga nas oitavas da Sul-Americana. Então pegue o papel e a caneta para anotar o calendário da Sul-Americana de 2023. Começando a primeira fase entre os dias 7 e 9 de março. Sorteio dos grupos, dia 22 de março,
Fase de grupos, 5 de abril a 28 de junho, play-off entre segundos colocados e times da Libertadores, 12 e 19 de julho, sorteio do mata-mata 21 de julho, oitavas de final 2 a 9 de agosto, quartas de final 23 a 30 de agosto, semifinais 27 de setembro a 4 de outubro e a final no dia 28 de outubro. O torcedor são paulino tem muitos questionamentos ultimamente e um deles é por onde anda o meio-campista André Anderson. Ele é um jogador que deve se despedir em breve do Morumbi. Lesionado desde novembro do ano passado, ainda não tem prazo para retomar as atividades e pode não vestir mais a camisa do São Paulo. No clube, o atleta sofre com uma pubalgia há cerca de 7 meses. A primeira vez que o meia foi desfalque por conta do problema foi na goleada sobre a Universidade Católica do Chile, no Morumbi, por 4 a 1 pela Copa Sul-Americana de 2022. Em meio a retornos e novas dores, André Anderson foi afastado de vez no começo desta temporada. Ele voltou a sentir o incômodo no local durante um jogo-treino com o Guarani no CT da Barra Funda. Sua última aparição pelo tricolor foi em novembro do último ano, na derrota para o Internacional pelo Brasileirão. A contusão, inclusive, atrapalhou os planos do São Paulo. O clube esperava repassar o empréstimo do jogador, que pertence a Lazio, para outra equipe neste primeiro semestre. Entretanto, o problema físico impossibilitou que qualquer negociação avançasse. O meia de 23 anos, assim, permanece se recuperando no Refis e ainda não sabe quando retornará aos gramados. Desta forma, é possível que o atleta não volte a defender a equipe do Morumbi devido à proximidade do término do empréstimo. O contrato é válido somente até junho de 2023. André Anderson foi contratado pelo São Paulo em abril de 2022. Formado nas categorias de base do Santos, ele acumulava passagens por alguns clubes da Itália. Ao todo, realizou apenas 12 jogos pelo tricolor sem nenhum gol marcado. Atualização sobre o basquete tricolor. A equipe fez bonito em Bauru. Com uma atuação coletiva muito forte, sabendo administrar a vantagem, o tricolor derrotou o Bauru por 81 a 74 no ginásio Panela de Pressão e se manteve na briga pelas primeiras posições na tabela do NBB. Com o resultado, São Paulo chega a 18 vitórias em 24 jogos e se consolida na terceira colocação com 75% de aproveitamento de pontos. O basquete tricolor volta à quadra já neste sábado para enfrentar o Caxias às 16 horas no ginásio do Morumbi. Como vocês já sabem, o canal abrange todas as modalidades do São Paulo, então vamos falar um pouquinho do futebol feminino. Na manhã desta sexta-feira, dia 3, a equipe feminina principal viajou para Fortaleza, no Ceará, depois de finalizar a preparação para a próxima rodada do Brasileirão, com um treino no Complexo Social do Morumbi no dia anterior. O time enfrenta o Ceará no sábado, dia 4, às 10 horas, no estádio Presidente Vargas. Após a estreia em casa, que terminou com um empate diante do Bahia, o tricolor trabalhou durante a semana para ajustar os detalhes para o primeiro confronto fora de seus domínios. Para concluir a semana antes da viagem, o treinador Thiago Viana comandou mais uma atividade tática e técnica, encerrando com treinamento com foco nas bolas paradas. Nesta sexta-feira, pela manhã, as 20 relacionadas para a partida viajaram junto com a comissão para Fortaleza, onde acontece o duelo com o Ceará. O jogo deste sábado será o primeiro entre as equipes na história do futebol feminino principal. A partida não será transmitida, infelizmente. Gostaria de dar só informações legais para vocês, mas ultimamente está difícil, hein? Sendo assim, Rogério Ceni ganhou mais um problema para a última rodada do Campeonato Paulista, em que o São Paulo joga no domingo dia 5 contra o Botafogo de São Paulo em Ribeirão Preto e precisa da vitória para garantir a primeira colocação de seu grupo. Após treinar normalmente durante os últimos dias no centro de treinamento da Barra Funda, Igor Vinícius voltou a sentir dores na região do pubis e vai ficar mais um tempo afastado dos gramados. Pior, o lateral direito agora passará por uma cirurgia para tentar solucionar de vez a situação. Igor não joga 9 partidas desde a segunda rodada do Paulistão contra a Ferroviária e era visto como possibilidade para atuar inclusive como titular no fim de semana. No entanto, as dores impediram seu retorno e deixaram mais dúvidas sobre seu aproveitamento ao longo da temporada. O São Paulo ainda não decidiu detalhes da cirurgia, como data da operação ou quem será o responsável por fazê-la. Assim, é impossível ainda traçar uma estimativa de retorno do lateral,
que era titular absoluto em 2022, já com Ceni no comando, mas perdeu os 2 últimos meses do ano por causa da mesma lesão no pubis. Problemas físicos, aliás, não são novidades no São Paulo desta temporada. No momento, Rogério Ceni não conta com nomes como os zagueiros Arboleda e Diego Costa, o lateral esquerdo Wellington e os atacantes Caleri, David e Erisson, além do também zagueiro Ferrarese, que operou o joelho e ficará afastado no mínimo até o segundo semestre. Sem a volta de Igor na lateral, a tendência é que o São Paulo tenha o jovem Natan titular nas partidas recentes ou aposte na volta de Orejuela, um dos prováveis relacionados entre os que estavam no departamento médico. O salve de hoje vai para todos os tricolores de Santarém, no Pará.